Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, que é criador do programa Alavancar. Há quase 20 anos eu me dedico ao mundo da consultoria, especialmente nas áreas de pesquisa, estratégia, mercadologia. E hoje eu trago aqui para vocês uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que eu tive o privilégio de desenvolver ela ao longo dos últimos 10, 12 anos e que ela de fato revolucionou não só a minha vida profissional, mas hoje a SWOT 8Q está presente em 49 países do mundo. E eu fico muito feliz disso, claro. É tecnologia brasileira espalhada por todos os locais. E vocês vão ver que é uma ferramenta que ela traduz de forma simples algo que é muito complexo. Então eu apresento para vocês nesse vídeo talvez a minha maior criação como consultor, como profissional do mundo do planeamento, da consultoria, da pesquisa, que é a SWOT 8Q. Ao longo dos últimos anos eu tive a oportunidade de aplicar a SWOT 8Q de forma treinamento, em formato de testes em diversas empresas, e especialmente de 2012 para cá, ela já é uma ferramenta com aplicabilidade, com registro comprovado. Então é uma ferramenta devidamente registrada em meu nome, no nome do programa Alavancar, do Maurício Queiro, e, para nossa grata satisfação, ela é, de fato, o grande coração do programa Alavancar. Então, o programa Alavancar, para quem não conhece, ele é um conjunto de métodos e ferramentas que tem como objetivo formar profissionais no Brasil e no mundo. Hoje, o programa Alavancar está nos 5 continentes e nós já ultrapassamos 10 mil inscritos em vários países. Então, é uma grande honra ter você por aqui. E esse vídeo é dedicado a falar um pouco da SWOT 8Q, como eu criei ela, o que ela é, e também vou mostrar como ela funciona. Quem sabe você que está aí do outro lado pode se interessar pela SWOT 8Q e se aprofundar mais nela. Vamos lá? Eu vou dar um flip aqui na tela e vou usar um material do programa Alavancar, onde a gente faz o curso, a formação exclusiva da SWOT 8Q. Vamos lá? Girou! Bom, cá estamos. Vocês estão vendo aqui, a gente está usando uma tela do nosso programa Alavancar. A SWOT 8Q é um dos métodos que está presente na mega formação, essa que você está vendo aí em cima, que é o nosso combo. A mega formação ela reúne todos os métodos do programa Alavancar. São 6 métodos num único curso. Então nós temos desde a consultoria na prática até marketing digital. Nós passamos por pesquisa, por análise SWOT, planeamento, planejamento, prospecção de clientes, até chegar em fidelização. Então é o nosso maior produto. Os profissionais que fazem a mega formação, eles já conseguem fazer consultorias de média complexidade alguns poucos meses após a conclusão do curso e os treinamentos que a gente também incentiva e oferece. Então vamos lá, o que é SWOT 8Q? Trata-se de uma evolução daquela SWOT tradicional. Então se você está aí do outro lado e já ouviu falar em SWOT, você vai lembrar, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, E a gente parte dessa premissa. Essa SWOT que você lembra, ela foi criada na década de 60 por um cara chamado Albert Humphrey, lá na faculdade, Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele utilizou ela como um grande teste, um laboratório para poder diagnosticar as empresas. De lá para cá, muita coisa mudou. Existem algumas versões da SWOT que foram se desenvolvendo, inclusive a SWOT cruzada é uma das mais conhecidas. E de 2010, 2012 mais ou menos para cá, eu tomei a liberdade de transformar a SWOT numa máquina de calcular as empresas. Então eu transformei a SWOT hoje numa grande aplicação que você pode calcular qualquer situação empresarial com ela. Viabilidade de um negócio, um plano de negócios, uma decisão estratégica, riscos e problemas, tudo você pode calcular com a SWOT 8Q e você vai entender como neste vídeo. Então ela é isso, ela é uma evolução da SWOT tradicional que eu trouxe vários cálculos, alguns algoritmos e formulações que nos ajudam a compreender matematicamente e numericamente como a gente deve gerenciar os negócios e que decisões devem ser tomadas. Olha que legal. Então não fica mais apenas no achismo, não fica mais apenas no pensamento. Não, com a SWOT 8Q nós temos números. É 30% sim, 70% não. É basicamente isso que a gente vai ter. E vocês vão ver que a máquina é muito interessante. Ela foi criada, como eu falei, após vários anos de atuação empresarial. Eu estava buscando, eu precisava de um método que me ajudasse a tomar decisões junto com os meus clientes. Então, eu comecei a fazer muitas consultorias no início da carreira e me deparei com a seguinte situação. Eu não posso fazer com que um cliente tome uma decisão de milhões de dólares, às vezes milhares, centenas ou milhões de dólares,
Sendo que essa decisão vai ser tomada no que a gente acha, né? Nas conversas, ali nos levantamentos. Não, eu preciso de números. Aí a gente partia para a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é maravilhosa e ela faz parte do programa Alavancar. Mas ela é uma etapa. Quando eu pego essa pesquisa de mercado e olho todas as informações, eu preciso ter números para decidir. Eu preciso avaliar se os resultados da pesquisa, eles me dão a certeza de que o negócio vai dar certo. Assim nasceu a SWOT 8Q. Eu fui criando fórmulas, desenvolvendo ferramentas, cruzamentos, até chegar num ponto, numa ferramenta que consegue calcular absolutamente tudo. E como é que ela funciona? Ela funciona mais ou menos assim. Por que ela chama SWOT 8Q? É uma SWOT cruzada de 8 quadrantes. Então ela não tem apenas mais forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Não, agora nós expandimos para 8 quadrantes. Por quê? Porque nessa perspectiva, a gente obriga todas as empresas e negócios a cruzarem as informações. Então não adianta eu analisar as forças de uma maneira isolada. Não adianta eu analisar as ameaças de uma maneira isolada. Eu tenho que cruzar essas informações. Eu tenho que saber como é que as forças impactam nas ameaças, como é que as oportunidades impactam nas fraquezas, como é que as fraquezas impactam nas ameaças, compreende? Se eu não tenho esses cruzamentos, como é que eu vou planear? Como é que eu vou saber o que deve ser mudado na empresa? Se eu não sei que as minhas forças podem resolver as ameaças, como que eu vou resolvê-las? Compreende? E não é apenas saber, é ter números. É isso que a SWOT 8Q faz. A gente pega todas as informações de uma empresa, que podem vir de uma pesquisa de mercado, de um diagnóstico, de um levantamento, tudo é ensinado na Mega Formação, obviamente, você aprende a fazer desde os levantamentos até o uso da ferramenta SWOT, que é uma planilha gigante em Excel que eu ensino a utilizar passo a passo. Cheia de fórmulas, cheia de espaços, muito interessante. Daqui a pouco vocês vão ver ela. Então, com essa funcionalidade, eu uso todas as informações de uma empresa para tomar uma única decisão. Olha que show! E a gente pode fazer SWOT para tudo, como você pode ver aqui, ó. A gente tem ali algumas premissas e a aplicabilidade. Solução de problemas organizacionais diversos. Identificação da situação mercadológica e estratégica de uma empresa. A empresa está positiva? Está negativa? Ela está numa boa situação estratégica? Sim? Não? A gente descobre tudo com a SWOT. Análise de viabilidade, viabilidade para abertura de novos negócios ou filiais, análises situacionais de cadeias produtivas, de setores rurais e urbanos, análise decisória para qualquer tipo de projeto, alavancagem comercial e outras situações empresariais. Ou seja, quando vocês derem uma olhada em como ela funciona, vocês vão ter a ideia de que ela serve para praticamente, absolutamente para tudo que uma empresa tenha necessidade de tomar uma decisão. Então, vou criar um planeamento estratégico, vou tomar uma decisão, vou fazer análise de uma área, de um departamento da empresa, usa a SWOT 8Q para tudo, ok? Então, agora que você entende mais ou menos o que é a SWOT, claro que você vai mergulhar na SWOT quando você entrar no programa Alavancar, obviamente, a gente vai ensinar tudo isso com detalhes, passo a passo, dando exemplos, ensinando, fazendo tutoria. É realmente uma grande revolução profissional o programa Alavancar. Não é à toa que nós já estamos nos 5 continentes e já temos mais de 10 mil profissionais inscritos em 49 países. Isso é motivo de muito orgulho, como eu falei, né, porque de fato são 20 anos de trabalho que hoje eu consigo compartilhar com profissionais de todo mundo. E os profissionais entram no programa Alavancar, aprendem os métodos, fazem uso dos materiais e vão fazer seus trabalhos e ganhar dinheiro. E como o acesso do programa é vitalício, então qualquer participante ele paga uma única vez, sem mensalidade, e pode acessar para sempre nossa plataforma. Olha que bacana, você compra uma única vez e para sua vida inteira você acessa o programa Alavancar, inclusive as atualizações que a gente coloca. Então, falado da aplicabilidade, falado que é a SWOT 8Q, como eu criei ela, eu vou dar mais um flip e vocês vão ver um exemplo dessa ferramenta espetacular funcionando. Vamos lá? Bom, cá estamos. Vocês estão vendo, estou com o mouse aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo que nós temos várias abas, todas interligadas, totalmente interligadas, com diversas formulações, com diversas funcionalidades. Então, quando você acessa o programa Alavancar, você vai ver que praticamente tudo que nós temos é no Office ou em PDF. Por que isso, Maurício? Para facilitar a vida de todo e qualquer profissional. No começo do programa Alavancar, alguns anos atrás, a gente tinha softwares, ferramentas e tal, e a gente percebeu que isso não facilitava a vida
das pessoas que faziam o programa. Porque daí a pessoa chegava num ponto e falava, nossa, mas para fazer essa ferramenta acontecer, eu tenho que ter um programa tal, o programa X ou Y. E aí o que o Maurício foi fazendo? Eu fui construindo todas as ferramentas em Office. E assim, qualquer pessoa do mundo inteiro pode usar absolutamente tudo que a gente oferece, tal como a SWOT 8Q. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Construir uma ferramenta dessa numa plataforma como o Excel foi muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque o Excel, por mais que ele tenha muitas funcionalidades, mas existem várias plataformas que fazem isso de uma maneira até mais simples. Maurício, então por que você fez no Excel para que você e qualquer pessoa do mundo pudessem acessar? Então eu tornei simples o que antes era complexo, para poder compartilhar isso. Então a gente está aqui nessa tela chamada classificação ambiente. O que a gente está fazendo aqui, Maurício? Olha só, lembra que eu falei que a SWOT 8Q ela recebe as informações de pesquisas, diagnósticos e análises? Pois bem, a gente coloca essas informações aqui, ó. Nós temos aqui nessa primeira aba, que é a classificação do ambiente, algumas colunas. Então nós temos a numeração das variáveis, temos aqui a informação ou variável. Maurício, o que é a informação? Toda e qualquer constatação técnica de uma empresa. Então essa informação ela pode vir de um gerente, de um colaborador, de uma pesquisa, de um diagnóstico, de um levantamento, de várias fontes e ferramentas que, claro, no programa Alavancar a gente ensina você a utilizar. Então você pega essas informações e coloca elas aqui. E depois você vai fazendo classificações e linkagens que a gente ensina no programa como fazer. Então você classifica essa informação é uma fraqueza, é uma força, é uma ameaça, é uma oportunidade, e a gente faz um link disso tudo. Fraqueza. Esta fraqueza empresarial, ela está diante do que no mercado? O mercado está aberto ou fechado para a minha fraqueza? Opa, está aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou fraco diante de algo que é uma oportunidade clara. Eu estou apenas dando aqui alguns exemplos para você ter uma noção da profundidade da SWOT, mas como eu falei, na Mega Formação a gente ensina isso tudo, de cabo a rabo, de uma maneira muito profunda. Mas aqui você já consegue ter uma boa base. A gente também atribui pesos que vão de 1 a 5. O que é o peso? É o grau de importância dessa informação. Então, se eu coloco o peso 5, eu estou dizendo que essa informação é muito importante, é extremamente importante. Se eu estou colocando 1, deixa eu procurar alguma que tenha 1 aqui, ó. Vamos para baixo, 2, 2. Nossa, esse exemplo aqui, as informações eram bem importantes. Ó. Não tem nenhuma informação classificada como 1. Opa, apareceu uma aqui. Olha aqui, ó. Essa informação aqui, por exemplo, nesse caso, é apenas um exemplo, ela diz que o peso dessa informação é 1. O que isso quer dizer? Que ele é muito pouco relevante. De 1 a 5. Então, olha só, essa é a base da SWOT 8Q. É claro que para chegar até aqui, o programa Alavancar, ele ensina com detalhes, né? Como se constrói, como é que se faz, como é que se levanta essas informações, como é que coloca elas aqui, a gente ensina tudo com detalhes. Aqui a gente criou uma funcionalidade bem legal, que você pode fazer o cruzamento dessas informações. Por exemplo, se eu clicar em fraqueza aqui em cima e ameaça aqui embaixo, eu vou resumir tudo aquilo que a empresa é fraca diante de uma ameaça, que essa é a situação mais perigosa para uma empresa. Essas informações, a gente chama elas de vulnerabilidade. Ou seja, são aquelas informações onde a empresa corre o maior risco de ter problemas. Então eu vou zerar aqui isso, ó, porque eu não estou fazendo esse vídeo para analisar este caso, apenas para mostrar o exemplo. E aí tudo vai sendo automatizado, as próximas abas. Então aqui eu tenho a classificação do ambiente, aqui eu tenho a aba da SWOT 8Q, ó, que tudo vem para cá, tal como eu tinha mostrado antes. Então a gente consegue ter uma visão muito completa de tudo que a empresa está passando, de tudo que ela está vivenciando. Claro que aqui está um pouco menor a escrita, mas aí você vai aqui e ela está completa lá dentro. A gente também tem uma fase chamada distribuição de pesos. Essa daqui é uma grande planilha, ó, vou até diminuir o tamanho dela, que é automatizada, ok? Essa planilha ela é preenchida automaticamente, você não faz nada. O que ela está fazendo aqui? Eu vou até aumentar de novo. Ela está pegando todas as informações que a gente colocar lá, absolutamente todas, de uma maneira automatizada, você não faz nada aqui. E ela está distribuindo esses pesos, por isso que a aba chama distribuição de pesos. Ele está pegando tudo que é força, tudo que é oportunidade, tudo que é fraqueza, tudo que é ameaça, e está colocando os graus de importância, que são aqueles pesos, no seu devido lugar. O grande objetivo dessa tabela, eu vou até baixar um pouco aqui, ó, é chegar nisso aqui, nesse número. Esse exemplo, por exemplo, ele tem uma pontuação máxima de 376, 376. O que é isso? Esse é o coeficiente máximo de pontuação da SWOT neste caso.
Aí vocês vão ver lá na frente o que esse número representa para nós. Então, tem empresas que eu faço que o peso pode chegar até 1.500, 2.000. Tem outras empresas que o peso chega no máximo 100, 100 e poucos. Maurício, do que depende o peso? É simples, da quantidade de variáveis, que são isso aqui, ó. Quanto mais variáveis você tiver na análise de uma empresa, maior será a pontuação geral. Por quê? Porque você vai ter mais itens sendo somados. Somente isso, não quer dizer que é mais ou menos. É só a proporção de variáveis, só isso. Então, avançando aqui, a gente tem cálculo de quadrantes. Vamos para eles, olha que legal. O que esse cálculo de quadrantes está nos mostrando? Deixa eu pôr aqui para baixo, olha, tem até algum cálculo que eu já tinha feito antes ali. Eu uso essa tabela com uma certa frequência. Mas vamos lá, olha que legal. Cálculo de quadrantes. A gente tem aqui, então, tudo isso, pessoal, é preenchido automaticamente, ok? Você só preenche essa classificação inicial. O resto, a planilha faz tudo absolutamente sozinha. Nesse cálculo de quadrantes, ele está mostrando a proporção da empresa em relação aos aspectos estratégicos, que são 4. Vulnerabilidades. Se está em vermelho é porque a coisa é ruim. Então, a vulnerabilidade são as informações críticas e negativas da empresa. Nesse exemplo aqui, nossas vulnerabilidades estão com uma taxa de 25,3%. Quer dizer que 1/4 de todas as situações empresariais, de todas as informações empresariais, 1/4 delas, 25%, são negativas e vulneráveis. Essa empresa está com um problema sério. Nós temos aqui o verde, CAO, ou CAO, capacidade de ações ofensivas. Olha só, 32,7% é a junção de forças e oportunidades. Quer dizer que essa empresa tem 32,7% de força ofensiva. E assim vai para debilidades, para capacidade defensiva. Como eu falei, o objetivo não é ensinar esse caso, eu estou apenas utilizando esse exemplo para mostrar como a ferramenta funciona. Mas olha que maravilha, ela está calculando isso aqui tudo sozinha. Esse número aqui embaixo, vocês podem até descartar ele. Eu devo ter usado ele para fazer algum cálculo aí num trabalho que eu fiz recentemente. Então aqui nós temos até a prioridade estratégica. O que é isso? Quer dizer que quando nós formos transformar essas informações em soluções, resoluções de problemas, eu sempre devo considerar essa prioridade. Isso é o que deve ser resolvido primeiro. Isso em segundo, isso em terceiro e isso por último. E às vezes esse item 4 nem precisa muito da nossa atenção. Vamos lá? Para a última planilha que eu vou mostrar, que é a mais importante delas. Cálculos finais. Olha o poder que a SWOT 8Q tem. Quando a gente coloca todas as informações coletadas aqui, a gente classifica, a gente faz as linkagens, a gente atribui os pesos, essas informações são distribuídas, seus pesos também, os quadrantes são calculados e a gente chega nessa tabela. Essa tabela, ela pra gente é como se fosse o grande coração de tudo, é a essência da SWOT 8Q. Olha só o que ela está mostrando, ela está mostrando a compreensão estratégica de viabilidade ou positividade. Vocês vão entender o que é. Essa primeira linha está mostrando o seguinte, essa empresa analisada, ela tem neste momento, neste levantamento, com essa aplicação da SWOT 8Q, apenas 32,7% de positividade ou viabilidade. Muito pouco, né? É uma situação extremamente preocupante. O que essa informação, então, está nos dizendo? Ela está dizendo que a empresa tem, no máximo, 32% de força. Olha que coisa, que informação perigosa. O empresário, provavelmente, ele já deve estar no vermelho, ele já deve estar com problemas de vendas, de comercialização, de RH, de logística, e ele não sabia onde esses problemas estavam. Com a SWOT 8Q agora ele sabe. Porque a SWOT 8Q ela mostra, quando você cruza aquelas informações, ela vai dizer se o problema está aqui, se o problema está aqui, se o problema está aqui. No caso desse exemplo, a empresa está numa situação crítica. A gente tem uma próxima linha chamada de nível genérico de viabilidade, que a gente diz que é o mínimo aceitável, 70%. Maurício, de onde você tirou isso? Está em algum livro? Não. Como a SWOT 8Q é uma construção minha, eu que desenvolvi essa ferramenta e toda a estrutura dela, esse 70% ele é uma referência dos trabalhos que nós utilizamos para testar a SWOT 8Q, entendeu? Então, quando eu usei essa ferramenta, estava testando ela desde o meu mestrado, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver as bases da ferramenta, eu fui testando em centenas de empresas. E o 70%, ele acabou se evidenciando como percentual mínimo aceitável para que uma empresa esteja saudável, digamos assim.
No caso, essa empresa está com 32% apenas de positividade ou viabilidade identificada. Ela deveria ter 70%. Ela também calcula o nível necessário para que a empresa alcance esse 70%, que no caso aqui é 37,29%. Mas essa informação aqui, a linha 5, ela é muito importante. Por quê? A SWOT automaticamente está nos dizendo que essa empresa que hoje tem 32% de viabilidade ou positividade, ela tem a capacidade de incrementar até 42% a mais dessa positividade, se ela fizer o dever de casa. E qual é o dever de casa? A própria SWOT nos diz, quando você cruza as informações e ele vai dar uma lista das fraquezas que devem ser corrigidas. Se você não corrigir, você vai continuar no vermelho. Então, quando a ferramenta nos volta essa informação, dizendo, olha que legal, a empresa ela precisa de 37,2% de incremento à sua viabilidade, mas há a possibilidade de incrementar até 42%, ou seja, dá para chegar lá, dá para passar dos 70%. Nesse caso aqui, dá para chegar a 74,3% se o dever de casa for bem feito. Você que está aí do outro lado, me diz, a SWOT 8Q é show ou não é? É uma ferramenta fantástica, né? Imagina você usando essa ferramenta e aplicando ela em diversas empresas e podendo mostrar isso para os empresários. Primeiro, que você vai ter uma ferramenta poderosíssima para fazer trabalhos de excelência e, claro, vai ter uma rentabilidade muito legal, porque é uma ferramenta extremamente avançada, com muito raciocínio, e que faz uma verdadeira revolução na vida das empresas. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, conheça a mega formação que envolve essa ferramenta e muitas outras. Abaixo do vídeo, claro, você tem a descrição e você tem também um link para conhecer todos os nossos produtos. Espero que você goste, curta os nossos conteúdos. Eu sou Maurício Queco, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!